si, nas necessidades, como temos tentado alcançar aqueles que estão mais necessitados, alguns que tiveram seus salários reduzidos, outros que têm precisado de uma ajuda mais próxima, né? E a gente tem conseguido, pela graça de Deus, alcançar alguns, poder ajudar, para que, como igreja, a gente possa ser um mecanismo que tenta, de alguma maneira, suprir, né, as necessidades aí, nesse momento em que cada um está vivendo de uma maneira diferente, alguns continuaram do mesmo jeito, outros sofreram alguns danos no sentido financeiro, até com falta, às vezes, de comida. E também o conselho tem se reunido de 15 em 15 dias, né? A gente nunca nos reunimos tanto assim, isso tem sido muito especial. Temos feito devocionais, sempre um casal agora tem feito uma devocional antes, né? E a gente tem feito alguns planos, como você tem visto, algumas pessoas nós nos unimos, né, com o Salvador 2 vezes, tivemos o Solomon, o irmão da Noruega, aqui pregando para a gente. Não vou contar os irmãos daqui, porque aqui já é comum para nós. E também a gente tem conversado sobre como ajudar, né, a igreja em si. Então, nós tivemos a aula para pais, né, para falar, para um casal em especial veio e que tem uma filha que é cristã e outro que não é ainda, e também isso está dentro do nosso contexto, né? Pôde nos ajudar, falando da vida deles e com as escrituras. E tudo isso a gente está fazendo de uma maneira dependendo do Espírito Santo, para que a gente possa ajudar a alcançar a igreja. Então, na sexta-feira passada também nós tivemos aula para casados, foi muito especial, quem participou sabe disso. Então, o que eu peço, né, juntamente com o conselho, é que a gente possa ser mais homens e mulheres participantes dessas coisas, desses planos. Está tendo até, começou com um grupo pequeno de oração entre as mulheres, que era às 3 da manhã, bem desafiante. As mulheres acordarem cedo, ter um tempo 3 da manhã, e agora está se trabalhando para que toda a igreja, principalmente as mulheres, possam estar orando juntas, né, com a iniciativa da Kátia. Depois, eu também, semana passada, dentro dessa ideia, eu chamei a igreja em si, a gente poder se conectar um com o outro para orarmos, porque, queira ou não, nós estamos, pelo menos distantes, né, do contato que nós tínhamos, mas Deus, para a nossa geração e para o nosso tempo, nos deixou a tecnologia para nos alcançarmos, falarmos, e é possível a gente olhar um no olho do outro, né, ainda. Então, é muito importante, né, como parte do corpo de Cristo que somos, você estar conectado e estar. Digamos que, por alguma razão, você não consiga estar, é uma forma também de evangelizar. Há muitos casais que precisam da presença de Deus, muitos pais que precisam de orientação para como ajudar os filhos. E, de repente, você tem um amigo assim, um casal assim. Eu sei que outras pessoas têm feito, mas falando de nós aqui, é o que a gente tem feito, né? Eu e Sirlei, a gente tem convidado pessoas para estarem nos cultos online. Muitas das pessoas não entram, mas sexta-feira foi muito precioso para nós, que entrou um casal, amigo nosso, que tem construído com eles, né? A Slay construindo com a esposa, e eu estive uma vez com o esposo e ele pôde estar. Também tivemos amigos lá de Nova York, lá onde meu irmão mora. Estou fazendo isso para nos animar, não para mostrar quem faz e quem não está fazendo, né? Mas para nos encorajar a entender que o mundo ainda precisa muito de Deus, precisa muito de você como instrumento para alcançar pessoas. E a nossa igreja, a gente pode se fortalecer mais agora, né? Por incrível que pareça, né? Porque exige um esforço de cada um. A gente está tendo também as aulas dos novos, que tem sido muito proveitoso.
tem sido muito rico poder construir com esse grupo, ouvir a opinião deles, receber até a ajuda deles, da maneira como eles falam, né? Como eles enxergam a igreja. Isso é muito rico para uma construção de uma igreja, né? Então a gente tem que cada um se envolver de humildade para que juntos a gente possa ter uma igreja que não vai ser perfeita, mas vai ser sadia, né? Então eu quero muito agradecer a ajuda do conselho, a maneira como a gente tem se unido, pensado na igreja. Se você de alguma maneira não tem sido alcançado, estamos aqui abertos para você falar, para você expor qualquer situação, para dar ideias. Então, eu só peço que a gente possa se unir aí nesses planos que a gente tem proposto aí para a igreja, para que a gente possa se fortalecer, né, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, receber as direções de Deus através do Espírito de quem está conduzindo aí as aulas que têm sido propostas aí. Se tiver uma mulher que não está no tempo de oração, você pode procurar a Kátia para poder participar. E a gente pode ser movido aí, né? Oração é uma coisa crucial, né? Para a vida cristã. Então, espero que a gente fique próximos aí de Deus cada dia mais. Então, vamos orar, mas antes, mais uma vez aí, eu queria dar bom dia a algumas pessoas que estão aí. A Daiane, lá de São Paulo, a Natália, direto lá de Minas, Rio Preto, que é prima da Cirlei. Então, Deus tem nos dado a graça aí de nos deixar nossos corações mais alegres ainda com as pessoas ouvindo a mensagem. Vamos orar então e vamos usufruir hoje com o coração aberto, com uma mente aberta, da palavra de Deus. Deus misericordioso e bondoso, bendito seja o teu nome sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre cada vida aqui. Muito obrigado por o Senhor ser quem nos protege, nos alimenta espiritualmente, que nos faz ter o que comer em nossos lares, que nos dá o nosso lar, que nos tem dado o trabalho. Cuide daqueles que, nessa situação, possam ter sofrido com a diminuição do salário e cuide do emocional de cada um, Deus, para que a gente possa confiar no Senhor e saber que o Senhor está cuidando, Deus, de cada um de nós, Deus. Muito obrigado pelo seu amor, que é incondicional, que é genuíno, que é verdadeiro, que nos aproxima, que nos perdoa, que nos corrige. Muito obrigado pela Santa Ceia. Muito obrigado pela oferta, as lições que hoje foram dadas a nós, Deus. Que a gente possa, de fato, colocar isso vivo em nós, Deus, como algo que vai nos mover, Deus. Muito obrigado, Deus, porque temos a Tua palavra. E eu te oro, Deus, ainda pelas situações que ainda não se foram resolvidas, como o Duzinho, o irmão do Chicão, pessoas que estão doentes, pessoas que nesse mundo tenham perdido entes queridos, Deus, seja com aqueles que estejam vivendo algum tipo de situação que possa estar tirando a paz, a tranquilidade, Deus. O Senhor sabe. Muito obrigado pelas melhoras da Regina, Deus. O Senhor é bom, Deus. Nós queremos confiar no Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Há coisas sensíveis como a situação da Olívia, Deus, que o Senhor possa estar com a família e, de fato, continuar cuidando, Deus, dando esperança. Obrigado pela família que está em volta um do outro para ser uma força, Deus. E nós queremos ter nossos corações conectados no Senhor, Deus. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados, tira dos nossos corações as coisas que não te agradam, ajude-nos a pensarmos coisas boas uns dos outros, a nos amarmos de verdade, Deus, a termos famílias fortes. Cuide daqueles que hoje já são mais velhos e hoje, por enquanto, fizeram outras escolhas que não foram o Senhor. A semente está no coração deles, Deus, que no momento do Senhor, quando o Senhor achar que é melhor, Deus, quando o Senhor quiser fazer da sua vontade prevalecer, Deus, que eles possam ser tocados e voltarem para Ti, Deus, porque eles têm dentro deles sementes que os pais foram plantando há anos, Deus. Muito obrigado, Deus, porque temos a esperança no Senhor. Que o Senhor possa
a nos ajudar a enxergar o Senhor nas coisas grandes e nas coisas pequenas, Deus. Ajude-nos a enxergar, Deus. Que tenhamos um ótimo culto para a honra e glória do teu santo nome. Nós queremos agradecer a Ti, somente a Ti, Deus. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Então vamos juntos estudarmos a palavra de Deus hoje. O nosso tema não é um tema pequeno. É ouvindo, praticando, vivendo a mensagem de Jesus. Então, é bem interessante sobre essa palavra ouvindo, né? Muitos, mas muitos, da época de Jesus, e antes mesmo, mas vamos pegar da época de Jesus, né? As pessoas não sabiam ler e nem escrever. Era uma coisa praticamente para rico, né? Para aqueles mais afortunados ou sortudos na vida que tinham a oportunidade de poder estudar, né? E poder escrever. Então, o ouvir era uma coisa muito importante. Por isso, não é à toa que Jesus fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E leve para o coração. Então, era muito importante ouvir. Quando as cartas chegavam nas igrejas, aquele que sabia ler, ele era, nossa, era na nossa época, era o cara, né? Lia lá e todo mundo ouvia. Não é à toa que fala, né? Ouçam, né? Ouçam, ouçam. Era muito importante a questão do ouvir. E, claro, depois o ouvir, ele se tornava algo real quando se ia para a prática. Praticando, né? E o praticar faz você viver a mensagem de Jesus, do qual eu e você hoje somos chamados a ouvir, né? E a praticar, e praticando você vai vivendo. Em Mateus 10, vamos lá em Mateus 10, acredito que tenha aparecido aí para você, espero. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, né, em certo momento, dentro do contexto aqui, para falar para os ouvintes. Então ele diz: portanto, não tenham medo deles, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, é muito importante a gente entender sobre o que Jesus está nos ensinando aqui. E olha que ele tem palavras aqui duríssimas que podem mexer com os nossos corações, né? Imagina, que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim. A gente costuma, né, Lucas 9, Lucas 14, né, quando a gente está estudando a Bíblia, ensinando as pessoas sobre isso. Aqui Jesus está falando mais uma vez em Mateus, né, sobre como a gente se torna digno. Ele fala de não ter medo, né? Ele fala de cuidar da própria alma, de receber, né? Ele fala sobre, mais uma vez, sobre se tomar a sua cruz. E várias vezes ele fala, não é digno de mim, não é digno de mim, não é digno de mim. Então, se a gente fosse pegar a palavra digno, né? Dar dignidade a Deus, ser fiel a Ele, servi-lo, amá-lo, ser aberto com Ele. E Jesus aqui, ele nos dá direções muito fortes, assim, para mim e para você, né? Porque quando ele fala que os inimigos do homem serão os da sua própria família. E é interessante que se você for conversar com muitos cristãos, muitos passaram por isso, né? Os pais contra, ou a mãe, não apoiando, impedindo. Isso não é agora, né? Já é dos tempos antigos. E eu e você, olha que interessante. Ele começa falando aqui nesse versículo 26, né? Portanto, não tenham medo deles. Quem será esse eles, né? Se você for curioso, você pode ler o contexto depois. Como o povo aqui era oprimido a não expor, a não falar de fato até das coisas que eles estavam aprendendo de Jesus. Né? Quando alguém era curado, eles ficavam com medo de falar quem era, porque não ia mais entrar na sinagoga, era uma pressão enorme. E ele fala que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, fale à luz do dia. Quer dizer, nós, como discípulos de Jesus, ou pretendendo ser um discípulo de Jesus, a palavra dele, da qual estamos ouvindo agora, da qual você já ouviu, e quando você lê para alguém, você também está ouvindo, você precisa falar. Falem à luz do dia, né? E até o que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos telhados. Aquelas coisas mais íntimas, né, que o Espírito Santo fala para você. Ele fala, é como se você fosse proclamar dos telhados. Jogar a mensagem ao mundo, jogar uma mensagem no ar, para que as pessoas de fato possam ouvir e tomar decisões. E ele fala uma coisa muito séria, né? Que não tenham medo dos que matam o corpo. E cada um de nós aqui, no seu tempo aqui, e aqui a perseguição, e ainda em alguns países é assim, a perseguição era muito mais ali pessoal, né? Paulo era exemplo disso. As pessoas eram tiradas das suas casas, arrastadas, apedrejadas e mortas por defenderem a fé. Assim os discípulos foram mortos, que decidiram fazer isso. O que eles ouviram dos outros e os que ouviram de Jesus, eles jogavam aos ouvidos. Faziam as pessoas ouvirem à luz do dia, nos telhados. Então, e imagina ele dizendo,
Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não sei, isso pode te dar algum medo, pode te dar algum temor, pode fazer você olhar para Deus como assim, se Deus não é amoroso, como ele pode falar uma coisa dessa, né? Tenho medo daquele que pode. Quem é esse que tem um medo que pode fazer isso, né? Destruir tanta alma como o corpo. Isso é para nós vigiarmos, nos alertarmos, para pensarmos quem nós estamos servindo, para quem nós estamos olhando. Se temos sido egoístas e olhando mais para a nossa vida, preocupado mais com nós mesmos, preocupado mais em cuidar de nós mesmos e não cuidando dos outros, né? Cuida tanto de si que não cuida do outro, que não está saindo da zona de conforto. E hoje, se tem uma coisa que está sendo permitida, é a gente ficar na nossa zona de conforto, né? E isso está mudando, está se flexibilizando. E a nossa fé não pode se flexibilizar, ela precisa ser segura em Cristo. Eu e você. Porque Jesus fala aqui que você vale muito. Muito. Você não é um pardalzinho, né? 2 pardalzinhos por uma moedinha. Não é assim que Deus olha para você, que uma moedinha para você já é o suficiente. Não. Você vale muito mais. E ele diz, né? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, né? As nossas vidas estão e precisam estar conectadas à vontade de Deus. Que Deus quer de nós. E ele fala que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, né? E a gente vai ficando mais velho, fica mais fácil de contar, né? Já perdendo os cabelos, então vai ficando mais fácil de contar os cabelos, né? Mas é um alerta para nós, da maneira como a gente está ouvindo a palavra de Deus, da maneira como a gente está praticando, da maneira como a gente está vivendo. Porque é óbvio que eu e você, como indivíduos, nós vamos estar diante de Deus. E a gente pode ir lá, ou você vai chegar lá autopiedoso, ou você vai chegar lá como alguém vitorioso. Porque você serviu a Deus. Você deu o seu melhor. Você errou, você pecou, nem tudo você acertou, mas você perseverou, você lutou, você pediu perdão, você buscou ajuda, você foi vulnerável, você não estava preocupado com o que as pessoas pensavam de você, você simplesmente se preocupou em ter a sua vida diante de Deus transparente. Cada dia transparente. Deus te conhecendo da maneira como você é e você se permitindo ser transformado porque você teve a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. E ouvindo, você teve a oportunidade de praticar a palavra de Deus. E praticando, você começou a viver a palavra de Deus. Então, em meio a tudo que o mundo proporciona, nada mais é importante do que ouvir, praticar e viver a palavra de Deus. Você aproveitou as oportunidades, você falou de Deus, você lutou contra o seu coração, você simplesmente quis praticar. Você não deixou seu coração te enganar, porque o coração é enganoso, como fala em Jeremias, né? A igreja para você é importante, porque você sabe que a igreja é feita de pessoas, mas que Cristo é o cabeça. Então você tem uma referência única, uma referência incrível, uma referência transformadora. Então o outro pode até desanimar você, o outro pode até machucar você, mas você olha para Cristo. Porque você quer cuidar da sua alma. Você quer cuidar do seu relacionamento com Deus. Você quer ter vida com Deus. Então, eu e você, irmãos, precisamos entender que isso aqui é precioso para nós. Agora vamos para uma outra passagem que mostra da prática, de pessoas que ouviram. Em Atos 16, Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo
e anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante, né? O que essa moça estava falando, que ali, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. O que ela fazia? Ela ouvia. Mesmo em meio àquela situação, ela ouvia. E nós somos esse instrumento. Nós hoje somos servos dos Deus Altíssimos e anunciamos o caminho da salvação com a Bíblia e com as nossas vidas. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Imagina, né, alguém no seu trabalho ou na sua vida, todo dia alguém te encontra e falando isso nos seus ouvidos todos os dias. Esse homem ou essa mulher é serva de Deus Altíssimo e ela anuncia ou ele anuncia o caminho da salvação. Esse homem, imagina todo dia você ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso. E por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha só, né? Eles tiraram lucro, né? Porque eles estavam ligados àquela mulher, ligadas ao mundo, ligados a ganhar dinheiro, escravizavam aquela mulher, em certo sentido, e estavam lá, até ficando ricos por causa daquilo. Aquela mulher perturbou os discípulos tomaram uma decisão, e o que aqui Paulo e Silas ganharam? Eles ficaram nus e foram açoitados, porque decidiram fazer algo de Deus. E é interessante nós pensarmos que não foi imediato, né? Algumas coisas eram imediatas, essa aqui não foi. Quando eles decidiram fazer, foi feito, mas demorou-se um tempo. E a Bíblia depois continua no versículo 22, que depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Quer dizer, eles pareciam criminosos, né? Alguém que podia estar armado, que ia causar uma rebelião, todo mundo ia lá para tirar. Com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu não sei se você sofre alguma injustiça, se você é açoitado até antes mesmo de ser preso, o que nós faríamos na prisão? Qual seria a nossa reação? Nós temos que estar em meio à dor, em meio aos conflitos. A gente tem que estar muito alicerçado em Deus para louvá-lo, para engrandecê-lo. Tem que ser restaurado, né, o propósito. Qual é o nosso propósito, né? Hoje. O que tem em nossos corações? Como nós queremos alcançar a nossa família, alcançar os amigos, alcançar os vizinhos, alcançar pessoas para Cristo? Isso para nós é um prazer, é um desejo, ou é um peso? Ou é só uma responsabilidade? Nós temos que restaurar em nós o propósito de ver pessoas sendo salvas, batizadas. Que o nosso grupo de novos aumente, cresça. Que você possa ser um instrumento de discipulá-los em Cristo. Continuar ensinando sobre Cristo, como fala em Mateus 28. Ensinando-os a obedecer. Você seja o melhor amigo dessa pessoa, a melhor amiga. Sendo para ela alguém que
faz a diferença, porque Cristo faz a diferença em nossas vidas. E eles estavam lá, presos a um tronco. E eles decidiram que continuar louvando a Deus. Eu não sei porque, por volta da meia-noite, né? Eles estavam orando e cantando, a Bíblia fala. E os presos estavam ouvindo. E, de repente, como fala aqui no versículo 26, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que interessante isso, né? Se é Paulo e Silas que estão presos, eles que servem a Deus, foram presos injustamente e resolveram, o que eles fizeram, é como, a gente podia usar como uma analogia, talvez, que a liberdade não estava sendo dada só a eles, mas os outros também. Os outros também estavam sendo soltos das suas correntes. Imagine, eu e você, se você decide se voltar para Deus, se você decide querer se tornar um cristão de fato, olhar para o seu coração como você tem servido, como você tem amado, e isso com leveza, porque Deus, ele é leve. Sabe, as coisas começam a mudar. Porque outras pessoas, por causa da sua decisão, vão começar a ser libertadas de correntes que as prendem, talvez, por muito tempo, que tem escravizado elas há muito tempo. E cada um de nós tem a sua história como um cristão. Alguns se tornaram cristãos por talvez era viciado em alguma coisa, ou isso, ou aquilo, coisas que prendiam as pessoas nesse mundo. Eu, por exemplo, se você na minha vida pessoal, se você for investigar a minha vida ali, né, como ser humano, antes de eu me tornar um cristão, eu não fazia nada assim, entre aspas, né, de escandaloso. Meus pecados eram os pecados interiores, de fato. Aqueles pecados que ficavam lá no coração. Aí eu era um cara legal, eu isso, eu aquilo. Mas quando a Bíblia me foi apresentado, eu enxerguei, de fato, como era meu coração. As coisas que eu precisava mudar, as coisas que eu precisava, de fato, fazer diferente. E eu tive essa oportunidade, esse privilégio de quando eu ouvi de alguém, quando eu ali, e eu decidi, né, de agora em diante vou colocar em prática e viver esse cristianismo, como tenho me esforçado para viver até hoje, e muitos de nós. Então, se a gente decide orar por pessoas, clamar pela vida de pessoas e pela nossa, Deus vai usar você como um instrumento de quebrar correntes. E a Bíblia fala que houve um terremoto tão violento. Quer dizer, Deus é poderoso. Poderosíssimo. Que não foi só as correntes, né? Que os alicerces da prisão foram abalados. Qualquer alicerce que a pessoa achar que ela tenha, que não é de Deus, Deus vem e pode quebrar, pode abalar. E a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus, quando entra em nossas vidas, elas nos abalam, né? Mexe com as nossas estruturas. Acho que tem uma música que fala sobre isso. Nos desconecta do mundo para nos conectar com Deus. E todas as portas se abriram. A gente se torna cristão é assim, as portas elas se abrem. E as correntes se soltam, se quebram. Então Deus está nos chamando para a gente viver o sobrenatural da vida. Então, o que acontece aqui com as pessoas que são atingidas por isso? O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Isso era natural para eles, se matarem. Se você ler um pouco antes em Atos, quando outros discípulos fogem, o que alguns fazem? Se matam. E aqueles que vão dar a notícia é dada a ordem para serem mortos. Então, o que ele poderia fazer aqui, esse carcereiro? Se matar, tirar a própria vida. Porque ele pensou que eles tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu, né? Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores,
que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, aqui há algo bem interessante, né? Alguém que iria tirar a própria vida, ganhou vida. Ganhou vida, e não ganhou só a vida dele mesmo, mas começou a ganhar vida em Cristo. E ele mesmo disse, né? Prostrou-se ali diante de Paulo e Silas e, senhores, que devo fazer para ser salvo? A gente tem que ter uma confiança da mensagem, da qual eu e você temos servido esses anos. E isso precisa, e você precisa acordar para isso, buscar o seu primeiro amor ali, o seu amor único ali que você tem por Cristo, para restaurar de fato e pensar que você é importante no trabalho do Senhor, que você é escolhido para fazer esse trabalho, que nós temos esse privilégio. E ele falou: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E sabe o que eles fizeram quando eles decidiram crer? Pregaram a palavra de Deus a eles, a ele, né? E a todos de sua casa. É como se eles, né, estudaram a palavra. E como eles estudaram a palavra? Eles usaram a Bíblia? Qual é o papel que eles tinham? Quais eram os estudos que eles tinham? Como eles fizeram isso? Vamos lá em Lucas 9. Vamos lá em Lucas 14. Timóteo 3,16. Não foi isso. Eles falaram da própria vida, das experiências, de como Jesus os tocou, como Jesus os chamou. Isso foi nós, desde o velho. Nós sabemos disso, né? Se você pegar lá Pedro falando, ele pega lá todo o Velho Testamento, até chegar a Jesus. Estevão, o mártir lá, antes de ser apedrejado até a morte, pega lá e fala, os seus antepassados, e foram falando e falando e falando, e aqueles decidiram, eles pregaram. E o que eles fizeram, né? A gratidão dele foi tanta que ele lavou as feridas deles, cuidou deles. E, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Eu não sei se você se anima com isso, se isso esquenta o seu coração, faz você, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, ou você vai ficar aí se penalizando, né? É isso que Deus quer. Deus quer que você se anime. Deus quer que você chame a sua esposa, ou a esposa, mas nós precisamos fazer precisamos fazer mais por Deus, Deus merece. Ou nós precisamos sair da morneza, precisamos sair da preguiça, nós precisamos agir, precisamos fazer as coisas para Deus. Olha só, isso é incrível. Então, a Bíblia continua dizendo, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, essa parte eu gosto, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E é assim, uma alegria mesmo, a gente fala, festa no céu, quando alguém decide servir a Cristo. E nós precisamos viver mais disso, sermos instrumentos disso. Continuar anunciando a mensagem. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. Digamos que não tivesse acontecido nada, e Deus é soberano sobre tudo, eles seriam soltos. Mas Deus, ele trabalha de maneira poderosa e salvadora e transformadora. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. O que você faria, né? Eu sairia mesmo e iria à paz. Eu não queria ir em paz. Eu não queria ser açoitado de novo, nem pego de novo, nem continuar preso. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Não sei se eu teria essa coragem, né? A coisa que eu mais queria era ser liberto. Eu queria ficar naquela situação. Mas Paulo e Silas, eles eram homens de Deus.
Eles tinham um propósito, eles sabiam do que eles estavam fazendo, eles sabiam o que eles queriam alcançar, né? E eles eram dignos de servir a Deus. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, o que aconteceu? Eles ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Tudo bem, olha, me desculpa que nós fizemos com vocês, mas saiam da cidade. Vocês estão perturbando a nossa cidade. Não queremos vocês aqui, vocês vão nos prejudicar. Depois de sair da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. E é assim, nós, como cristãos, nós temos que ter esse coração de nos encorajarmos uns aos outros, como a Bíblia fala até diariamente, né? Estamos mais conectados, de nos livrarmos, talvez, da sutil prepotência que às vezes temos, né? Então, eu e você temos que pensar como melhor podemos servir a Deus. Como nós encorajamos uns aos outros, como estamos conectados uns aos outros, né? Como que é interessante, porque o nosso culto deveria começar às 10, não é isso? É marcado 10 horas. Balança sua cabeça se é 10 horas. Estou certo? É 10 horas o nosso culto? Nós temos que vigiar os nossos horários, mesmo com a conexão, algumas falham, para que a gente, de fato, possa até entrar antes e termos um convívio, conversarmos, estarmos juntos. Como podemos ter um convívio depois? Para que a gente, de fato, entenda que quando nós vamos para um lugar físico, se você tiver que pegar a estrada para ir para o lugar físico, nós vamos ter que chegar no nosso horário também, para termos um culto de fato, para dar glórias a Deus. Deus tem olhado para cada um de nós como dignos, que um dia você decidiu servir a Cristo. Você decidiu estar ajoelhado diante de Cristo, que Ele seria o seu Senhor. Juntos nós podemos fazer uma igreja, como eu disse, forte e saudável, mas não perfeita, mas saudável em Cristo, porque sempre seremos imperfeitos. E eu quero animar cada um, né? A gente continuar construindo a nossa história com Deus. Como esses homens construíram a vida deles com Deus até o final da vida deles. Muitas coisas ainda vão acontecer que podem querer nos atrapalhar, nós não sabemos, mas nós precisamos estar conectados em Deus e um com o outro para sermos ânimo um para o outro, encorajar um ao outro e vivermos o sobrenatural de Deus. O que aconteceu na sua vida e o que acontece é sobrenatural. Até aquelas coisas que a gente acha que é simples. Se nós pensarmos, quando você tem paciência, quando você tem domínio próprio, quando você busca a pureza, isso é sobrenatural. Concorda comigo? É sobrenatural, é a ação do Espírito Santo de Deus agindo sobre você. Quando você se nega, quando você quer dar o seu melhor, é o sobrenatural de Deus. Criar os filhos é o sobrenatural de Deus. Criar os filhos perto de Deus e depois os filhos crescem e a escolha é deles, mas é o sobrenatural de Deus. Ler a Bíblia e ter entendimento, ouvir e ter entendimento, orar, é o sobrenatural de Deus. Não faríamos isso naturalmente. Talvez nos lamentaríamos na vida, né? Como quem nunca fez isso, né? Antes de ser cristão, se lamentando com Deus, né? Deus, por que as coisas não são assim? Deus. E agora você consegue agradecer. Você consegue enxergar as coisas boas. Você consegue agradecer o seu alimento. Você consegue agradecer a sua casa. Imagina, você é grato. Você suporta uns aos outros com amor. Você cuida do seu casamento. São tantas coisas que é sobrenatural. A gente, como cristãos, a gente às vezes quer cuidar muito mais da reputação do que da nossa restauração com Deus. E Deus quer que você seja um homem, de fato, que sempre está disposto a ser transformado por Deus. Então, que essa mensagem seja para nós, sim, desafiante, mas ao mesmo tempo,
um refrigério, porque nos chama para perto de Deus, nos chama para perto de Cristo, desafia os nossos corações, mexe com a gente. A Bíblia precisa mexer com a gente diariamente. Você precisa ler a Bíblia, você lê e você se sentir incomodado, animado, se alegrar com ela. E que tudo seja, de fato, para honra e glória do nosso Deus. Imagine, né, quando Paulo voltou lá, junto com Silas, para encorajar, né, os irmãos. E ele falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nós encontramos uma mulher que ficava nos perturbando. Aí chegou um momento que não aguentei mais. Fiquei indignado, falei, saia dessa mulher. Aí por causa disso eu fui preso. E aí começamos a louvar e orar. E de repente parecia que era um terremoto. Aquela cadeia ia cair em cima da gente, nós presos no tronco, não tinha nem para onde correr se fosse cair. Pensei que eu ia morrer, e de repente as correntes se abrem. Quando eu fui ver, não era só as minhas, e era de toda a cadeia. Aí um carcereiro tentou se matar, eu falei, não, nós estamos aqui. E de repente esse carcereiro quis se tornar um cristão, nós falamos das experiências com Deus, e ele cuidou das nossas feridas, depois ele foi batizado, e acabamos comendo juntos. Quantas histórias nós também podemos contar na nossa vida com Deus? Que a gente possa continuar, né? Construindo a nossa vida com Deus, as nossas histórias com Deus, para que Deus, de fato, possa ser a melhor parte da nossa história nessa vida. Se alguém for pedir para a gente contar alguma história, você sabe que no meio dessa história tem Deus. Se você quer contar alguma coisa que aconteceu na sua vida, tem Deus. Ah, Deus fez isso. Ah, e Deus fez aquilo. E foi Deus, cara. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, Deus quer ser o agente principal das nossas vidas. Porque Cristo, de fato, é o único agente transformador de vidas. Você pode estudar na melhor escola, ter tudo do bom e do melhor, ter a melhor tecnologia do mundo, ter as coisas melhores que a vida pode dar, mas quem é agente transformador de vida é Cristo. A sua palavra. Ele é o único, deve ser o único que pode nos transformar. Então, nós, lendo lá Mateus e vendo o que essas pessoas de fato ouviram, e olha que Paulo nem estava lá para ouvir, e nem Silas, mas eles devem ter ouvido de alguém, e eles foram tocados, transformados, e Paulo teve um encontro com Cristo. E Pedro e João também marcaram a história deles. E se você ler um pouquinho antes, você vai ver outros contextos, como é incrível o agir de Deus quando você coloca o seu coração naquilo que você está ouvindo e quando o seu coração move você a praticar e como você pode viver um cristianismo cheio de milagres, cheio de transformações. Amém? Que Deus, de fato, seja o nosso agente transformador, o nosso Deus que é zeloso, que é amoroso, que é justo, possa ser quem nos move quando estamos desanimados, quando nós estamos lutando. Deus nos conhece e sabe que somos assim, só que Ele não muda. E quando é que a gente se sente fraco, é aí que a gente tem que se tornar forte, porque é Deus que nos fortalece. Que tudo que ouvimos aqui, fizemos hoje nesse culto, desde o início, seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém.